Gente, hoje é o comemorado o Dia do Leitor, como eu havia falado no começo aqui com o Sérgio Olon. Hábito que abre a nossa mente, estimulando a nossa imaginação e criatividade. Mas, infelizmente, o número de leitores ainda está longe do ideal, como mostra a reportagem da Maiara Martins e também do Luciano. Nós queremos mostrar para você que se você não fez isso no ano passado, vamos fazer este ano. Inclusive, eu quero lhe ajudar a cada mês. Nós vamos dar uma dica de livro uma vez por mês, tá? Para que você crie esse hábito de ler um livro, de ter uma oportunidade, de estar um pouquinho com você, fazendo uma boa leitura, para que você possa futuramente saber o quanto ler faz bem para o seu conhecimento. Confira. Uma viagem ao mundo sem sair do lugar. É isso que a leitura proporciona. Paixão que a Suzy desenvolveu desde criança. Os livros sempre foram meus melhores amigos. Eu chegava a dormir lendo, né? E muitas vezes meu pai tirou o livro da minha mão, eu dormindo, porque era algo que eu gostava muito de fazer, e viajar na leitura e imaginar realidades diferentes da minha, né? Já naquela época. Atividade que também faz parte da rotina da Luana Laís. Junto com uma amiga, ela criou uma página em uma rede social voltada para o incentivo à leitura. A única meta assim que eu quero manter fiel sempre é de ler pelo menos um livro por mês, totalizando aí 12 livros por ano. Normalmente a meta sempre é ultrapassar a meta, mas isso é o por enquanto que eu tenho seguido. E eu também quero ler esse ano mais livros com representatividade negra e LGBT. É algo que eu quero estar encaixando mais nas minhas leituras e nos meus livros e também no conteúdo do estante, para cada vez mais pessoas se sentirem representadas lá e sentirem que tem um espaço na nossa literatura também. Segundo dados da última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2019, o número de leitores no país vem caindo. Saiu de 55 milhões de pessoas em 2007 para 52 milhões em 2019. No Nordeste, apenas 48% das pessoas admitem ter lido pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Uma queda de 3% no número registrado em 2015. Apesar disso, quem convive com a leitura reforça a sua importância. Pelo menos quem trabalha com a leitura, ela vê muito de perto como uma leitura é importante para modificar a vida das pessoas, de como ela transforma a vida das pessoas que não têm tanto acesso assim nos seus dias, né? Por exemplo, pessoas que têm baixa classe, que estudam em uma escola que não tem biblioteca, porque infelizmente a gente sabe que apesar de ter uma lei, que é a Lei 2.244, que ela dizia que pelo menos até 2020 todas as escolas do país deveriam ter uma biblioteca, né, com um profissional bibliotecário. Infelizmente isso não aconteceu ainda, foi prorrogada aí para 2024. E por que isso acontece? Porque infelizmente as pessoas ainda não veem, né, a leitura, o livro como algo realmente essencial para a formação do cidadão. Segundo a pesquisa, 17% da população revelou não gostar de ler e apontam algumas dificuldades para isso, como não ter paciência, ler devagar, problemas de visão, falta de concentração, falta de compreensão no que leu e ainda não saber ler. 57% deles afirmaram que não frequentam bibliotecas e apenas 25% foram a eventos literários. Em Teresina, apenas 59% da população é considerada leitora. Ou seja, leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses que antecederam a pesquisa. Isso representa pouco mais de 471 mil pessoas. 81% delas admitem gostar de ler. Mas, apesar da queda do número de leitores que vem sendo registrada nos últimos anos, há várias iniciativas que vêm surgindo na tentativa de aumentar esses índices. Desde pequena, eu sou apaixonada por leitura, por ler. Tudo que envolve livros me encanta. Então, desde pequena, quando eu via uma livraria ou uma banquinha de jornal, eu já puxava minha mãe pra dentro pra gente ver as coisas, pra comprar livros. Eu era apaixonada por gibis, então daí já surgiu a minha paixão por gibis.
Eu fui crescendo e esse gosto foi mudando. Eu fui pegando revistas de adolescentes, fui pegando livro infanto-juvenis e até hoje eu tenho 20 anos e eu nunca deixei essa paixão por ler. Se há quem não se familiariza com as leituras, há quem nutre tanta paixão que passou de leitor a escritor. É o caso do Marco, que iniciou as leituras vendo os quadrinhos em jornais quando ainda era criança. Desde então, vem ampliando as leituras. No ano passado, ele lançou o seu primeiro livro de contos. Comecei a ler poemas e, a partir dali, eu comecei a escrever contos. Porque os poemas, alguns poemas eu comecei a escrever na intenção de fazer poemas um pouco mais longos, em versos livres. E quando eu percebi, estava já praticamente com um conto, uma narrativa. Com as pretensões de concluir o segundo livro em breve, dessa vez de poemas, ele fala da importância da leitura. A literatura, seja ela de qual for o seu ramo, a literatura, seja jornalística, seja a literatura acadêmica ou ficcional, ela é muito importante. Haja vista que o hábito da leitura permite que o indivíduo possa desenvolver o seu cognitivo, a sua forma de expressar, a sua forma de interpretar a vida, interpretar as pessoas. Quem vive no mundo dos livros e já presenciou as transformações que eles proporcionam, como a Elane, faz o convite para que cada vez mais pessoas possam viajar sem sair do lugar através da leitura. É de você chegar no mundo e entender o que o mundo quer te passar, bem como você conseguir passar para o mundo o que você quer falar. E é muito importante também que você aprenda que ler alguma coisa, ter uma boa interpretação, isso vai trazer benefícios tanto para a sua saúde, porque isso já é comprovado, que o seu cérebro, ele apesar de não ser considerado músculo, ele precisa de estímulos e o estímulo ele é dado através da leitura.